deputado General Girão, por 3 minutos. Senhor presidente, é uma pena que setores da esquerda, que são governo que nós lamentamos, que não tem realmente serviços prestados em relação à produção agrícola. E digo isso porque nós temos assentamentos que nós visitamos frequentemente lá no Rio Grande do Norte, e que esses assentamentos só conseguiram recursos para fazer a produção acontecer quando Bolsonaro, por meio do INCRA, conseguiu fazer um recorde de entrega de títulos de terra e financiamento para que eles pudessem produzir. Esta é a realidade que eu acredito que alguns não conheçam. Ficam olhando na televisão. Inquérito contra General Girão. Posso usar pela Aqui nunca interrompe ninguém. A deputada que nunca interrompe ninguém. Deputada... Só é interrompida. Que isso? Você não vai falar nada? Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Corta a palavra dela. Está cortado. Deputada Sâmia. Olha aí, a interrompida. Dois. Você está deixando eu conversar com essa mulher. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Nós respeitamos o seu tempo de fala, deputada. Nós respeitamos o seu tempo de fala. Retorne o tempo de 3 minutos. Retorne o tempo de 3 minutos. Eu já vou passar o seu tempo. Deputada Sâmia, nós respeitamos o tempo de fala. Não estou falando com a senhora, deputada Thalíria, estou falando com a deputada Sâmia. Nós respeitamos o tempo de fala, então eu peço que, se a senhora quiser agredir, use suas redes sociais, faça agora, respeite o parlamento, deputada. Respeite o parlamento. O deputado Salles vai fazer 1 minuto, o deputado Salles vai fazer também 1 minuto de fala. As senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto. As senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto. Está funcionando o microfone? Bom, eu queria solicitar à Secretaria da Mesa que destacasse o texto das notas taquigráficas e da interrupção evidente da deputada sobre o General Girão, para que os membros dessa comissão, em conjunto, representem essa atitude dessa deputada, que todas as vezes que a deputada fala, ela quer se vitimizar aqui na comissão, dizendo que é interrompida. E, na verdade, quem interrompe os parlamentares é a deputada. Então, que fique registrado e esse requerimento seja subscrito pelos demais membros da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Girão, pega aqui o microfone, que o desrespeito... Eu posso, manda. Eu quero ser a primeira a assinar, presidente. Ok. Com a palavra, pelo tempo de 3 minutos... Com a palavra, pelo tempo de deputado General Girão, por favor. Senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou gritar. Eu não vou gritar, eu não vou mudar o tom de voz. Esse é o típico caso que a Polícia Legislativa tem que ser chamada. Nós não temos a Polícia Legislativa aqui. Se ela estiver aqui agora, ela tinha que ser usada por Vossa Excelência para fazer retirar de dentro da sala a deputada que está ofendendo o Código de Ética. Deputada Sâmia.
Deputada Sâmia, ele está falando, deputada Sâmia. A senhora quer... Qual é o seu objetivo, deputada? A senhora quer que eu encerre a sessão, é isso? Qual é o seu objetivo, deputada? Respeite os deputados. A senhora faça o que a senhora quiser, mas aqui a senhora respeite. Respeite. A senhora já falou. Essa denúncia da senhora será destacada. Ok. Agora fique em silêncio e respeite o deputado falar. Com a palavra, deputado General Girão. Senhor presidente, não tem condição. A gente precisa usar o regimento interno. Nesse caso, com interrupção seguida e sequenciada, tem que ser afastado, ser retirado do plenário. Infelizmente, esse é um instrumento que nós temos que usar. Eu não estou tendo o direito aqui de falar e de expressar a minha opinião aqui, o meu pensamento, porque costumeiramente nós somos interrompidos. Então, é lamentável isso daí. É lamentável, mas é o jeito da esquerda de se comportar. A gente lamenta bastante. Então, se eu conseguir falar os meus 3 minutos, eu agradeço. O que a gente tem que discutir aqui na CPI do MST é exatamente investigarmos a CPI. A população brasileira que está aqui na televisão agora está esperando que nós possamos mostrar investigações para sustarmos essa sequência de invasões de terra que eu ouvi aqui falar em crime. Me desculpem, eu vi sequenciadamente o MST destruir propriedades privadas produtivas, queimar máquinas, abater animais vivos pelo simples fato de abater. Para quem estudou um pouco da doutrina militar, isso daí é considerado terrorismo. Isto sim é terrorismo. Então nós precisamos, nessa CPI aqui, mostrar para a população quem foram as pessoas que estiveram fazendo esses atos e quem apoiou esses atos. E a CPI vai fazer a identificação, vai apresentar isso para o órgão policial consequente, para a Procuradoria-Geral, para que a denúncia aconteça. A CPI tem essa finalidade. E depois da denúncia, as pessoas que forem identificadas como sendo autoras terão o direito de se defender. Assim como a deputada que chegou aqui vociferando, bravamente me chamando com essas palavras aqui, que eu não vou repetir, ela deve saber que eu acabei de ser notificado ontem, recebi a denúncia. Tenho defesas, porque já tinha feito as defesas em relação à situação anterior, não vou expressar isso aqui agora. Então, na democracia brasileira, se é que a gente vive realmente uma democracia, porque se depender dela e do presidente dela, a democracia foi relativizada. Então, na democracia as pessoas têm o direito, eu preciso terminar, senhor presidente, na democracia as pessoas têm o direito de se defender. Se ela não sabe o que é isso, no comunismo não existe isso, né? Mas na democracia existe o direito de defesa. O amplo contraditório, que ela não está permitindo aqui agora, se achando porque eu sou mulher, eu não posso ser interrompida. As mesmas mulheres que ela apoia do MST, que invadiram, ou tentaram invadir meu gabinete em Natal, há 2 anos e meio atrás, não invadiram porque, infelizmente, não conseguiram quebrar as portas, que estavam muito bem fechadas. Então, essas mulheres até hoje não foram indiciadas, senhor presidente. A Câmara dos Deputados está calada em relação a isso. Eu já cobrei isso do deputado Arthur Lira e quero cobrar aqui pessoalmente. E esse vídeo ele vai ver quando ele voltar da viagem. Ele vai ver a cobrança que eu estou fazendo em plenário, porque é um absurdo a gente ter tido um ato terrorista contra o meu gabinete e não ter uma resposta simplesmente porque foi feito por mulheres. Quer dizer, então, que no Código Penal brasileiro a mulher pode cometer um crime e ficar isenta? Por favor, a gente não está aqui para isso. A população brasileira que está nos assistindo aqui na televisão, deputada, está vendo a atitude da senhora e a gente lamenta bastante. As mulheres têm responsabilidade, sim, e eu as respeito bastante, muito, porque elas são responsáveis pela procriação e pela harmonia da família, e a senhora não. Com a palavra, deputado Domingos Sávio. Com a palavra, deputado Domingos Sávio. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhor presidente, é lamentável. Senhor presidente, realmente é preciso que a gente tenha silêncio. Retorna os 3 minutos, por favor. Presidente, eu vou tentar resgatar o nosso debate para uma linha que possa nos ajudar a chegar a conclusões objetivas, que é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós representamos o povo brasileiro.
É surpreendente que de alguns dias para cá, algumas pessoas, a começar pelo presidente da República, começaram a dizer que tem orgulho de ser comunista. Eu ouvi isso aqui também na CPI. Parece que essas pessoas acham que todo mundo teve uma lavagem cerebral e esqueceu o que o comunismo representa para a população. É interessante que durante a campanha eleitoral, todos foram buscar o voto do eleitor, a começar pelo presidente Lula, como um democrata. E não há a menor possibilidade de existir democracia no comunismo. Todo mundo sabe disso. Em lugar nenhum do planeta e em nenhum tempo da história da humanidade pôde-se ter liberdade no comunismo, democracia no comunismo. Mas não é só isso. Não é só isso. É muito mais grave. A Folha de São Paulo noticiou, e aí não é eu, é análise de um veículo de comunicação nacional, respeitado de uma forma, inclusive, muito especial pela esquerda, o comunismo matou 110 milhões de pessoas no século XX. 110 milhões de pessoas foram mortas pelo comunismo. Os regimes comunistas matam, eles não discutem, matam. Quando tem uma atuação branda, eles expulsam, como Ortega da Nicarágua está fazendo agora, expulsando freiras, prendendo padres, como na Venezuela o Maduro faz. É curioso que o presidente Lula teve com o Papa e, entre outras coisas, disse que ele falou ao Papa que iria negociar com o Maduro para abrandar os atos, né, o comunista Maduro, abrandar as perseguições a religiosos, etc. Mas na semana seguinte ele chega aqui no Brasil e diz que se orgulha de ser comunista. O presidente Lula falou isso, aí agora as seclas, os seus seguidores, começam a perder a timidez e dizer, eu tenho orgulho de ser comunista. E aí, presidente, eu preciso concluir para dizer o seguinte, objetivamente, o que querem quando estão defendendo atos criminosos de invasão de terra? Proteger simplesmente os criminosos? Não. O que eles querem, e está muito claro isso, é implantar comunismo por meios transversos, ou seja, invasão de terra, tirar o direito de propriedade, é uma estratégia, até porque já estão no governo. Se querem fazer reforma agrária, e nós somos a favor da reforma agrária, desaproprie, pegue a terra pública, faça o assentamento, apoie esse ser humano que precisa e que quer produzir, mas não, eu não quero fazer isso, eu quero que você invada para destruir a propriedade privada. Então é isso, presidente, que estão querendo fazer, e contra isso temos que reagir. Por isso, eu estou entrando com requerimento para que a gente possa convidar o Adriano Pinto, de uma propriedade em Buritizeiros, que foi invadida, com muita luta ele conseguiu tirar, e ele descobriu e deu os documentos provando que, além de invadir, além de incentivar isso, agora estão criando falsas comunidades, criando falsas figuras, inclusive falsos quilombos. Obrigado, deputado. Para poder usar isso como instrumento para pegar dinheiro público, para desviar dinheiro público e para argumentar que estão querendo fazer reforma agrária. Obrigado. Com apoio até de universidades em Minas Gerais. E isso está documentado e nós vamos requerer para provar e corrigirmos esses absurdos, esses crimes. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.